Um juiz, o hoje ministro, ex-juiz Sérgio Moro, atuando em conluio com o Estado acusador em diversos processos. O caso Lula, por exemplo, está todo viciado pela promiscuidade, pela ação combinada e criminosa desse ex-juiz com os procuradores da Operação Lava Jato. Presidente Lula, líder das pesquisas, reconhecido e respeitado internacionalmente, sofreu esse tipo de abuso de autoridade. Imagine aqueles que ao longo desse processo foram presos sem justificativa. Está isolado diante da imensa promiscuidade vista e deveria pedir demissão, deveria sair do governo, porque não tem autoridade política nem moral para conduzir a Polícia Federal, que é subordinada a ele, permanecendo na condição de ministro. E os procuradores da Lava Jato precisam também serem afastados dessa operação. Este parlamento, que de certa forma legitimou a desestabilização política e o Estado democrático de direito, tem agora a possibilidade de fazer a autocrítica e investigar e primeiro pedir o afastamento imediato de Sérgio Moro. E se for necessário, fazer uma comissão parlamentar de inquérito nessa casa para apurar todas as responsabilidades dos vários crimes cometidos por Sérgio Moro. Outro escandaloso conflito de interesses. O Brasil deve a si mesmo a apuração desses fatos, que comprometem a sua evolução democrática. Pelo afastamento de Moro do Ministério, pelo afastamento de Delagnol do Ministério Público, a bem da justiça, a bem da verdade, a bem da decência, a bem da vida democrática do nosso país. Deram o ministério a Moro e querem dar uma vaga no Supremo, mas eu digo desta tribuna: Moro não pode continuar sendo ministro da Justiça do nosso país. Acho que nós precisamos sim pedir e seguir a orientação da OAB, que diz assim: agora Moro vai ser investigado, Delagnol vai ser investigado e eles não podem permanecer no cargo. Como é que um ministro da Justiça que coordena a Polícia Federal, que está sendo investigado, vai permanecer como ministro? É bom lembrar que Sérgio Moro vazou conteúdo capturado ilegalmente entre uma conversa entre Dilma e Lula e disse que isso não tinha problema e não foi penalizado por isso. Por isso, eu faço aqui coro com todo o brasileiro e a brasileira que são honestos para dizer: se afaste, Sérgio Moro. Está fugindo, mas Moro, fique tranquilo, sua hora vai chegar, não temos dúvida disso. É só 1% da informação que foi publicada, imagine o que verá pela frente. Com profundidade toda essa prática delituosa que compromete a credibilidade da justiça, do poder judiciário no Brasil. Por isso que nós queremos o afastamento do atual ministro, como também do procurador e daqueles que participaram dessas ilicitudes, para que possamos, de fato, resgatar a credibilidade da justiça no país e, sobretudo, fazer com que o país... Isto é gravíssimo. Portanto, Sérgio Moro não deveria ser ouvido por essa casa. Se essa casa tivesse o mínimo de defesa pela Constituição, pelo Código Penal, exigiria ele vir aqui, mas na condição de ex-ministro da Justiça. Exigir imediatamente, não é CPI, é exigir imediatamente, na minha opinião, a renúncia do ministro Sérgio Moro e também o afastamento do Delagnol. Suspeição, não apenas a condenação do ex-presidente Lula, mas está sob suspeição todo o sistema de justiça brasileiro,
merece ser reconstituído na sua normalidade. Senhor Moro deve estar afastado do seu cargo de ministro. O senhor procurador Dallagnol e sua equipe devem estar afastados dos cargos de procuradores. Essa é uma exigência da OAB, é uma exigência das instituições democráticas, de todos os juízes e advogados desse país. Essa é uma exigência da sociedade brasileira. Não pode um investigado ter sob seu comando a Polícia Federal que investiga. Fora o senhor Moro do governo, fora os procuradores das suas funções. A democracia brasileira exige isto, mas também exigindo a saída do senhor Sérgio Moro do governo. E o governo devia se colocar com um pouco mais de dignidade. Sai um presidente defendendo o senhor Moro depois de tudo isto. Ele tem que ser afastado já, como os procuradores têm que ser suspensos da sua função, em nome do Estado Democrático de Direito, em nome da democracia brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Nós não podemos deixar de analisar o que aconteceu com esses diálogos. Nós não podemos deixar de analisar o que aconteceu com esses diálogos. Tem que passar o país a limpo. Nós não podemos tolerar que a justiça fale que os fins justificam os meios. Os fins não justificam os meios. E o juiz tem que ser imparcial. Juiz não é articulador. Juiz não é mobilizador social de opinião pública. Juiz tem que julgar os fatos e não articular politicamente. Ele não é um agente político partidário. O senhor Sérgio Moro agiu como um agente político partidário. É isso que é a verdade. Isso é um absurdo jurídico. Precisa ser punido. Nós pedimos o afastamento imediato das funções de ministro da Justiça do senhor Sérgio Moro e do senhor Dallagnol. A turma da Força Jato está caindo a máscara. A quadrilha de Sérgio Moro, de Dallagnol e seus comparsas está sendo escancarada para o Brasil inteiro. Vai vir mais por aí. Aqueles delatores que negociaram mentiras já estão com medo do que vai ser escancarado. Eles fizeram a farsa porque não acharam crime no presidente Lula, tiveram que mentir, tiveram que fraudar a justiça, tiveram que inventar, tiveram que criar uma grande armação dessa quadrilha para afastar o presidente Lula. E por isso que vocês não vão prosperar. A quadrilha de Sérgio Moro e Dallagnol vai cair, assim como o Laranjal de Bozo e seus comparsas também está sendo destruído. Escritos na internet pelo Intercept mostra uma atuação criminosa e vil. Uma atuação na qual o juiz Moro dirige-se ao procurador Dallagnol em dúvida sobre a licitude ou a força de determinada prova e não apenas incentiva, mas cobra que o procurador apresente aquela prova e vejam, porque ele, Moro, julgaria e já tinha uma sentença escrita. O juiz Moro agiu em relação a tudo isso como uma peça na qual ele estava no papel de juiz, no papel de acusador e ao mesmo tempo atuava e grampeava o escritório de advocacia que tinha a responsabilidade de defesa do presidente Lula. Então ele se adiantava aos argumentos da defesa. Lula é sem dúvida aqui aquele que foi perseguido, uma ação persecutória, mas o que queria Moro, senão a política e o poder? E o que virá adiante? Um conluio no qual o caminho que ele buscava era já apresentado como o STF daqui a alguns dias? Deveríamos ter nós a coragem de votar nesta Câmara e Senado uma legislação que faça o que Moro pediu, o que Dallagnol pediu, a quarentena. A quarentena para os integrantes do STF, para
para barrar também os abusos de autoridade que existem por parte destes que exorbitam, como no caso de Moro e da Paraná e do Brasil estiveram lá, cerca de 50 mulheres, aplaudindo de pé o ministro Sérgio Moro, e é este apelo que a gente faz para o Brasil: aplaudir de pé o ministro que escreve uma nova página para a história do Brasil, de ética, de transparência, de combate à corrupção, de combate ao crime organizado. Ele, Dallagnol, Polícia Federal, procuradores da República, Receita Federal, COAF, um grande trabalho articulado a favor da construção de um Brasil novo. Quero conclamar o Brasil todo a fazer esse voto de apoio. Chega de corrupção, chega de bandalheira, chega de roubos. Queremos um Brasil justo, transparente, ético, que tenha visão adequada de futuro. E para isto, o juiz, atual ministro, Sérgio Moro, é pessoa fundamental. Nós devemos nos unir a favor dessa iniciativa para que possamos ter segurança, tranquilidade, numa das bandeiras mais fundamentais deste governo. Deputados e senadores, presidente do Congresso Nacional, nós não podemos admitir os ataques à honra do ministro Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato, porque nós assistimos atônitos ser revelado ao povo brasileiro o maior esquema de corrupção mundial. E isso foi feito pelas mãos de vários funcionários públicos. Não foi só o ministro Sérgio Moro nem os procuradores, foram delegados federais e outros agentes da Receita Federal que colocaram à vistas do mundo esse esquema nefasto que foi feito pelo PT e demais partidos da oposição, que tornaram a corrupção um método de Estado, um modelo de estrutura de Estado. E se não fosse graças a esses homens e mulheres corajosos da Operação Lava Jato, esses atores da Operação Lava Jato, até hoje estaríamos refém desse esquema corrupto de poder. Já foram resgatados pela Lava Jato cerca de 13 bilhões de reais aos cofres públicos, cerca de 150 pessoas condenadas, e essas decisões passaram por graus de revisão, ou seja, o ministro Sérgio Moro esteve vinculado aos autos do processo e teve indícios suficientes para a condenação. E em nenhum momento, mesmo que adentrarmos no mérito das conversas, veremos qualquer ato de ilegalidade. Qualquer juiz conversa com procuradores, com advogados, é absolutamente normal. E nada de ilegal foi cometido. O que a gente tem que investigar é sim o crime cometido pelos hackers, que a gente não sabe a mando de quem fizeram o que fizeram, mas nós devemos investigar e ir até as últimas consequências. Mas não podemos admitir que o ministro Sérgio Moro, que se tornou sim um símbolo da justiça, um bastião da moralidade do Brasil, seja maculado em sua honra, porque ele é um homem honrado, ele e os procuradores da Lava Jato. Então, nosso total apoio enquanto bancada do PSL ao ministro, ministros e aos procuradores. Vamos em frente e combater a corrupção, a lavagem de dinheiro, porque o Brasil, o povo brasileiro esperam por isso. Obrigado, presidente. Mas eu não poderia me calar em relação a tanta hipocrisia que vimos ontem e hoje na imprensa brasileira e nos discursos aqui realizados. Não podemos permitir que um intenso e valoroso trabalho realizado pela Operação Lava Jato seja agora distorcido e desacreditado. Mais do que distorcido e desacreditado, desqualificado. Essa normalmente é a posição de quem quer destruir o adversário. Desqualifique-o. É isso que está acontecendo aqui. E está acontecendo por quem? Está acontecendo por um conservadorismo corrupto, numa aliança com um petismo atrasado e raivoso. É isso que está acontecendo hoje nas reações de ontem em relação à manifestação de um diálogo feito entre o juiz Sérgio Moro e Dallagnol. As informações que foram publicadas pelo Intercept na noite do último domingo
merecem sim uma reflexão, mas não a suspeição quanto ao comprometimento do então juiz Sérgio Moro e do Ministério Público, Lava Jato, da Força Tarefa. Não é possível imaginar que os milhares de processos foram tratados sem a devida investigação ou sem a veracidade das provas. Se fosse o caso, há muito a Lava Jato seria verdadeiramente contestada e não teria recuperado para a sociedade brasileira os 13 bilhões de reais que estão de volta, no caminho de volta para os cofres públicos. Essa, senhor presidente, senhores deputados, é a determinação de quem, ao longo de 5 anos de força-tarefa, realiza um trabalho sem precedentes no mundo que virou exemplo a ser seguido como símbolo nacional. Mais de 400 pessoas foram acusadas criminalmente. Destas, mais de 150 foram condenadas, e é justamente esse grupo que tenta contestar a seriedade da operação. Vale ressaltar que todos os atos e decisões da Lava Jato são revisados por 3 instâncias de poder no Judiciário. E, no presente momento, nos supostos diálogos, desqualifica o ministro Sérgio Moro, os procuradores ou os processos e as provas. No máximo, o que cabe discutir quanto às trocas de mensagens é o estabelecimento de uma correção de rumo, condizente com o Código de Ética dos magistrados. No mais, é levianismo político. E quem é que aliança está contestando tudo o que está acontecendo? É uma aliança de um conservadorismo corrupto e um petismo atrasado e raivoso. Eu quero salientar aqui e destacar o que o povo brasileiro pensa. Sérgio Moro, o maior combatente da corrupção desse país. E para esclarecer, não, presidente, uma conversa criminal é entre Deltan e Moro, e uma conversa criminosa é entre Lula e Dilma. Democratas, fora! Democratas. Sem essas desculpas de que, não, peraí, agora aconteceu um negócio aqui, vamos parar o país. E, aliás, é bastante curioso também o momento em que ocorre esse tipo de vazamento. Devo lembrar que na votação da reforma previdenciária, ainda na legislatura passada, também houve um vazamento que inviabilizou a votação da reforma previdenciária. Estou quase propondo um projeto de lei que impede qualquer tipo de vazamento 15 dias antes da gente ler um relatório ou votar uma previdência. É realmente uma bizarrice, tudo é pretexto para obstruir, tudo é pretexto para parar o país. Mas fato é que sempre que essas corporações contra o país, contra o interesse público, tentaram obstruir, tentaram parar o país seguiu firme, forte, em frente. Não. Esse vazamento de conversas entre o ministro Sérgio Moro e os procuradores da Operação Lava Jato. O que tem me deixado intrigado em relação a essa questão toda é a relação que o jornalista e as pessoas que são responsáveis por esse vazamento têm com a esquerda. Relação, inclusive, pessoal do jornalista com um parlamentar de um partido de esquerda que coloca em xeque, inclusive, essa questão desse grampo, que é ilegal. Todo mundo sabe que o grampo que foi utilizado é um grampo que não tem qualquer precedente legal, não tem qualquer autorização judicial e foi feito de maneira escandalosamente criminosa. Registrar que em várias oportunidades a gente via algumas pessoas e alguns veículos de imprensa falando em bomba atômica a ser anunciada a partir do vazamento dessas conversas. E até agora eu estou aguardando qual o grande escândalo, qual a grande bomba atômica que será anunciada a partir do vazamento dessas conversas, que até agora tem demonstrado apenas conversas entre um procurador e um juiz, que é a coisa mais natural do mundo. Eu sou policial militar e convivi durante 13 anos com juízes e promotores, e a coisa mais natural é a conversa entre o juiz e o promotor. Se hoje nós temos tecnologia que permite que essa conversa seja feita através do Telegram, do WhatsApp ou qualquer outro mecanismo, logicamente que isso não pode ser encarado como algo ilegal. Aguardo até agora a tipificação, até porque estão falando em crime, em ação criminosa, a tipificação do crime cometido pelo juiz Sérgio Moro ou pelos procuradores, que não foi até agora apontado. Se fala um escândalo,
se falam em atitude criminosa, mas até agora em nenhum momento foi apontado o crime cometido pelo ministro Sérgio Moro ou pelos procuradores. Quando na verdade o que a gente viu durante o que foi anunciado até agora, pode até ser que apareça algo que seja criminoso, mas o que eu vi até agora foi um zelo e uma preocupação muito grande com a operação que é um símbolo nacional. A Operação Lava Jato já está claro que faz parte do patrimônio da nação brasileira e em nenhum momento as conversas que foram divulgadas até agora apresentam algo que desabone a conduta das pessoas que ali realizavam aquele diálogo. Então é por conta disso que eu subo aqui à tribuna com a responsabilidade de fazer esse registro, de dizer que sim, sou contra toda e qualquer ilegalidade a partir do momento que ficar comprovado que houve algum crime por parte das pessoas, dos interlocutores, aí sim. Engraçado que eu vi agora há pouco notícia na imprensa falando que alguns partidos, em especial o PDT, estaria coletando assinaturas para uma CPI para se justificar o que houve nessas conversas entre o ministro Sérgio Moro e os procuradores. Eu queria pedir o apoio também do PDT para que a gente possa investigar escândalos que aconteceram lá no Ceará e nós tentamos implementar uma CPI para investigar o narcotráfico, o crime organizado no Ceará e o PDT não quis assinar a CPI. Estamos coletando nesse momento, alguns deputados, assinaturas para essa CPI ser instalada. Aguardamos que o PDT possa nos ajudar nessa coleta de assinaturas, que eu acho que é muito mais importante que se investigue através de CPI o que está acontecendo entre as facções e o crime organizado em todo o Brasil, do que essas conversas até agora mostraram. Se houver algum delito, se for anunciado e for mostrado nessas conversas qualquer crime, aí sim o meu posicionamento vai mudar. Mas até agora eu só estou aqui para apoiar a posição da Operação Lava Jato, do ministro Sérgio Moro e também dos procuradores dessa operação que, repito, fazem parte da história brasileira e são um símbolo do combate à corrupção em todo o país. Muito obrigado, presidente. É coincidência que há pelo menos um mês a Polícia Federal investiga hackers que invadiram os celulares e computadores do ministro Moro e da equipe da Lava Jato, e que há um mês a Polícia Federal prendeu junto com o FBI um hacker israelense que foi preso e que, enquanto esteve no Brasil cometendo seus crimes, alugava uma casa em Brasília que coincidentemente era a casa onde morava José Disseu até 2015. É coincidência, pergunto eu, que o dono do blog esquerdista The Intercept Brasil é amigo pessoal de Lula e que tem uma relação homoafetiva com o deputado do PSOL aqui desta casa e é amigo íntimo do ex-deputado Jean Willis? É coincidência que diversas conversas adulteradas, forjadas, que nunca existiram entre o ministro Sérgio Moro e o procurador Dallagnol tenha surgido de forma simultânea, orquestrada nas redes sociais, a fim de confundir a opinião pública? É coincidência, senhores senadores e deputados, o fato do ministro Gilmar Mendes ter liberado ontem, 24 horas após o vazamento das denúncias, um pedido de julgamento de habeas corpus apresentado pela defesa de Lula, que estava parado para a análise e que agora, menos de 24 horas depois do vazamento dessas possíveis conversas, Gilmar Mendes liberou para ser julgado no STF. É muita coincidência. Seria também coincidência o fato da oposição ter conseguido adiar para hoje a votação do crédito suplementar que dá ao governo dinheiro para pagar os beneficiários do Bolsa Família, idosos, deficiência, bem como o Pronaf e o Plano Safra, e que graças a Deus será aprovada pelo acordo republicano construído nesta casa. Eu pergunto aos senhores senadores e aos senhores deputados, tudo isso é coincidência? Não, não.
O site esquerdista The Intercept Brasil é apenas um elo do ataque orquestrado da esquerda contra a Lava Jato e suas figuras mais imponentes, o ministro Sérgio Moro e o procurador Dallagnol, a fim de desconstruir a maior operação já realizada do combate à corrupção do mundo e que prendeu a maior quadrilha de corrupção desse planeta. O alvo, senhores, não é o ministro Moro. O alvo não são os procuradores. O alvo é o governo do presidente Bolsonaro. Contratar um hacker para violar o sigilo de autoridades é a demonstração do desespero do crime organizado contra a Lava Jato. A clonagem do telefone do ministro Sérgio Moro revela a única disputa de verdade que existe no Brasil: a guerra para sabotar o governo, derrubar Moro, jogar uma pá de cal na Lava Jato, soltar Lula e nos levar novamente ao obscurantismo da corrupção. Mas não conseguirão, porque nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Vocês tentaram, mas a Lava Jato continua de pé. O ministro Sérgio Moro cumprirá o seu papel no governo Bolsonaro. Portanto, salve a Lava Jato e salve o ministro Sérgio Moro. Da grandeza de ter um ministro da Justiça como Sérgio Moro, de ter procuradores que funcionaram na Lava Jato. E é bom que se diga, gente, nada aconteceu de irregular. Nós estávamos, Luiz Lima, com uma operação contra a maior quadrilha de criminosos que arrebentou o nosso país. Não dá para tentar fazer argumentação pequena na defesa de criminosos da área política, de grandes empresários que se imaginavam acima do bem e do mal, e que o Sérgio Moro, Dallagnol, procuradores, a Polícia Federal, auditores da Receita, enfiaram na cadeia, e muitos outros vão para o mesmo caminho. Tentar diminuir como estratégia de defesa de criminosos a imagem de Sérgio Moro, dos procuradores. Juiz, promotor são gente de carne e osso, trabalham juntos, se tornam amigos. Estavam falando sim em comunicações privadas. Deve-se buscar o esclarecimento da quebra de sigilo criminosa. Isso nós precisamos sim. Agora, se eu já admirava Sérgio Moro, agora admiro mais ainda a figura que é. Um dos grandes acertos do presidente Bolsonaro foi colocar aquele indivíduo que se tornou para o país um herói nacional, um arremedo e uma esperança de existência de justiça no Brasil, que abriu mão da sua magnífica carreira à magistratura para se doar ao Brasil e no momento desse. Então não tem a menor preocupação. Nós não temos preocupação com CPI, com convocação do Sérgio Moro, de procuradores. Quem está do lado da lei, da verdade, quem não está ali, que não é ladrão, que não são esses patifes criminosos que dilapidaram o povo brasileiro, que já estão na cadeia, um monte, e tantos outros vão para o mesmo caminho. Não tem a menor preocupação. Não vão conseguir fazer um teatro para tentar dizer, olha, os criminosos são mocinhos e os mocinhos são criminosos. Na realidade, os mocinhos são sim os procuradores da Lava Jato, que numa operação e num contexto de operação estiveram unidos de propósitos exatamente para desmantelar
a pior e a maior quadrilha que já se apoderou do patrimônio e da dignidade do povo brasileiro. Não tenho a menor dúvida, não conversei com o ministro, não tenho procuração para falar por ele, mas em qualquer cenário, em qualquer momento, Sérgio Moro está do lado da justiça, da verdade. Deltan Dallagnol, os demais procuradores, a Polícia Federal, os auditores da Receita, estão com o Brasil, estão com a lei, estão com a verdade. Então, cadeia para quem é bandido, para quem envergonha nosso país. E respeito a verdade. Somente para complementar... Concluir, deputado, senador. Eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência. E chegou o dia que a gente ia ouvir uma grande piada. Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, chefe de quadrilha. Meu Deus do céu! Defensores de criminosos, aqueles poderosos que imaginavam que a lei jamais fosse alcançá-los, que diriam, eu sou acima do bem e do mal. Grandes empreiteiros que bancavam a podridão da política nacional, encontraram na Operação Lava Jato, na ação de Sérgio Moro, Dallagnol, ex-procuradores, policiais federais, auditores da Receita Federal, que puseram na cadeia Lula e sua quadrilha, que enfiaram na cadeia Cunha e sua quadrilha e tantos outros. Não adianta tentar defender criminoso. Criminosos sim! Criminosos! Bandidos! Bandidos! Tranquilidade ao plenário! Cadeia! Bandidos! Bandidos criminosos! Bandidos! Defensores de ladrões! Defensores de ladrões! Não adianta não! Ninguém vai parar a justiça no Brasil! Defensores de ladrões! Criminosos! Defensores de ladrões! Peço aos deputados e deputadas! A quem vocês acham que enganam? Defensores de... Defensor de bandido! Defensor de bandido! Eu peço! Defensor de bandido! Serenidade ao Congresso Nacional! A opinião pública brasileira não vai se calar, não! Ninguém vai calar o povo brasileiro! Uma operação legítima! Operação legítima! Aê! Defensores de bandidos! Eu peço! Defensores de criminosos! Sérgio Moro é um exemplo para o Brasil! Deltan Dallagnol, exemplo para o Brasil! Vocês não vão mais não! Acabou o discurso safado! Agora é cadeia! É cadeia! É cadeia! Sérgio Moro! Vou encerrar! Vocês! Agora é cadeia! É cadeia! É cadeia! Sérgio Moro! Vou encerrar! Vocês! A votação! Cadeia você! Vou encerrar! Está encerrada a votação!